Olá a todos do Trânsito Feroz. Neste episódio vamos observar um aspecto muito importante, que é em relação a abrir a porta do veículo na via para que, evidentemente, não ocorra uma situação de sinistro, pois quem abre a porta é responsável, evidentemente. Se o condutor está distraído ali conversando com alguns acompanhantes do veículo e esquece de olhar no retrovisor abrindo a porta, pode atingir algum ciclista ou motociclista ou outro veículo que venha circulando ali, e como também se ele estiver atento ao celular, estaciona o veículo, está usando o celular, às vezes abre a porta e evidentemente pode se envolver numa situação de risco de sinistro. Tanto quanto as pessoas que estiverem no banco traseiro. É necessário entender que o condutor precisa relatar aos acompanhantes do veículo que desçam pelo lado da calçada. O ideal seria usar aquela trava de proteção para criança, que não abre a porta por dentro. Isso seria essencial para fazer com que evitasse uma situação de sinistro. Assim como é essencial, se a trava não estiver funcionando, você avisar aquele que esteja do lado esquerdo que não desça do veículo enquanto ele observar ali se há possibilidades de descer. Então ele tem que anunciar isso, pois a responsabilidade é do próprio condutor em relação à segurança. Então, a norma geral de circulação e conduta prevista lá no artigo 49 do Código de Trânsito Brasileiro é um dos poucos casos de previsão de comportamento do usuário na via pública, no capítulo 3, que não guarda relação direta com qualquer infração de trânsito no capítulo 15. Ou seja, se ocorrer uma situação de sinistro, evidentemente que não há punibilidade em relação ao Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, é interessante porque esse aspecto não foi abordado pela Lei 9.503 de 1997, que é o Código de Trânsito Brasileiro. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo. Sim, porque tem muita gente que abre a porta do veículo e vai deixar, por exemplo, uma encomenda ali na residência e deixa a porta do veículo aberta. Não pode nem deve, né? Como também descer do veículo sem antes se certificarem de que isso constitui perigo para eles e para os outros usuários da via. Então, é necessário entender que não se deve, além de descer do veículo sem observar no retrovisor, também não se deve deixar a porta aberta, porque isso vai constituir perigo não só para ele que desceu do veículo, mas para os demais usuários da via. Não tem essa possibilidade de autuação de infração. Porém, é entender que a segurança vale mais do que qualquer penalidade. A gente trabalha no intuito de que as pessoas devem primar pela segurança e não ficar atento só à questão de uma penalidade, né? Lá no parágrafo único do artigo 49, relata que o embarque e o desembarque deve sempre ocorrer pelo lado direito, ou seja, pelo lado da calçada, exceto para o condutor, porque o condutor naturalmente tem que descer pelo lado esquerdo. Obviamente que isso constitui segurança para todos. Em relação aos danos causados, se ocorrer uma eventualidade aí de um sinistro, o que nos artigos 186 e 187 do Código Civil diz que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Ou seja, se atingiu ali um ciclista ou um motociclista, de repente aquela pessoa ficou ferida, consequentemente estragou o veículo dela, seja um ciclista, um motociclista ou até mesmo outro veículo, que seja automóvel. E aí o que é que acontece? É necessário que o próprio responsável que abriu a porta fique obrigado em repará-lo. Lá no parágrafo único
desses dois artigos 186 e 187 do Código Civil, diz que haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo responsável do ato, ou seja, pelo autor do dano, implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Ou seja, você abriu a porta do veículo, atingiu ali, seja um ciclista, um motociclista ou outro veículo, até mesmo uma pessoa que passe ali distraída, correndo ali na via, fazendo uma atividade física, abriu a porta, atingiu, consequentemente isso vai implicar em uma responsabilidade de quem abriu a porta do veículo, que no caso é o condutor, que é responsável por todos os componentes que estejam ali no veículo. Então é necessário entender que não se deve abrir a porta do veículo sem antes certificarem que isso constitui perigo para ele ou para os demais usuários da via. É necessário entender que é responsabilidade com a segurança dele, do condutor, de todos que estão no veículo, como também de todos os que compõem o trânsito. Essa informação é tinindo.